Ora bem, Gustavo, então dou-te a palavra e vou sair de cena aqui assim, para ficar somente tu também. Ok, Rui, obrigado. Pronto, estão a ver a tela? Estão a ver a minha tela, um olhar espírita? Então eu vou dar continuidade ao trabalho que comecei na última vez, essas palestras que eu dei esse título de um olhar espírita, que consistem essencialmente em trazer alguns artigos de jornal, algumas partes de livros e analisar esses conteúdos que são trazidos por esses livros, alguns livros muito famosos, algumas matérias bastante interessantes, analisar esses conteúdos à luz daquilo que nós sabemos da doutrina espírita. Então, eu vou dar continuidade a esse trabalho e o dia de hoje, especificamente, eu dei o nome de sentimento de justiça, porque vai ser o primeiro tema que eu vou trabalhar com maior profundidade. O anterior foi evolução e felicidade, e esse de hoje tem o título de o sentimento de justiça. Eu vou continuar ainda, e vou continuar por mais algum tempo, falando um pouco de alguns conteúdos que esse livro traz, uma breve história da humanidade, do Sapiens, o autor Yuval Noah Harari, e vou continuar no capítulo que eu estava, que é o capítulo que dá como título E Viveram Felizes para Sempre. Nesse capítulo, o autor traz os resultados científicos de pesquisas que buscaram avaliar o que traz a felicidade para as pessoas, né? Fizeram perguntas do gênero como, né, as medições de felicidade usando questionários, perguntas do tipo: sinto-me satisfeito com a minha forma de ser, sinto que a vida é muito satisfatória, sou otimista com relação ao futuro, a vida é boa. Dentro das limitações que essa avaliação possa ter, né, são muito questionadas essas avaliações. Existem outras formas que são usadas para avaliar felicidade. A ONU propõe algumas avaliações, mas são todas avaliações mais relacionadas com condições de saúde socioeconômicas, né, que sempre dão aos países, geralmente do norte da Europa, nos primeiros lugares nos quesitos de felicidade. Mas como o próprio autor diz, né, a felicidade, a nossa felicidade, a felicidade de alguém é muito subjetiva. E no momento, até onde eu sei, o que existe de melhor para tentar avaliar isso são esses questionários. E é importante nós olharmos para esses questionários, claro, tendo reserva do que é possível obter com eles, mas eles trazem informações importantes, são feitos de uma maneira, uma coleta dessas informações de uma maneira científica, onde toma-se cuidado com a amostragem, com vários fatores. Eu tive já a oportunidade de trabalhar com um questionário desse tipo, com uma validação de um questionário elaborado na Inglaterra, validação desse questionário no Brasil, e há muita ciência por trás da aplicação desses questionários. Não é fácil, exatamente pela subjetividade dos resultados, mas são muito, muito importantes. Tanto a medicina, né, como a própria educação, cada vez mais, como todas as atividades do ser humano, cada vez mais nós devemos nos perguntar e tentar pesquisar que efeito essa atividade, que efeito essa medicina que é praticada, que efeito essa educação que é praticada tem sobre realmente o bem-estar das pessoas, sobre como as pessoas se sentem, né? Saindo um pouco do positivismo que hoje domina a nossa medicina, em que faz uma medicina praticamente com o objetivo de atingir resultados das análises, resultados objetivos de análises, de itens objetivos do corpo, esquecendo muitas vezes que por trás dessas análises tem um ser humano, e o que importa é que esse ser humano sinta-se melhor após determinado tratamento, após determinada terapia. Então, esses questionários são muito importantes. Então, o primeiro resultado que eu vou trazer hoje, né, na última vez nós falamos sobre a questão do dinheiro, o autor traz a seguinte informação a partir dessa pesquisa. A doença diminui a felicidade no curto prazo. Então, ele nos informa que os questionários nos informam que as pessoas que sofrem algum acidente, que possuem alguma limitação física, que têm alguma doença, mesmo que seja crônica, né,
no geral, na maioria dos casos, sente-se mais infeliz pelo aquilo que lhe acontece, o que acontece com a pessoa que ela ama, mas com o passar do tempo, a pessoa aceita a nova situação, de certa forma, resigna-se com aquela situação, né, e passa a ter um nível de felicidade parecido, próximo do que tinha antes disso. Isso não acontece, segundo o autor, salvo quando são doenças com caráter de exacerbação da dor constante ou uma limitação física muito, muito grande. Né? Claro que isso estamos falando sempre na generalidade. Eu poderia citar exemplos de pessoas que, mesmo tendo doenças, tendo acidentes, com continuidade na dor, com continuidade na limitação da liberdade, conseguiram viver aquilo que aquela doença, que aquele impacto teve para ela no começo. Ela acabou superando e transformando isso numa vitória, no sentido de aprender mais, de ampliar a sua visão de vida, de conseguir sentir-se mais feliz porque tem uma noção melhor da vida. Então, vamos analisar esse dado. A primeira coisa que nós vemos, que a ciência vem nos dizer, aquilo que os espíritos disseram para Kardec, aquilo que nós tanto trabalhamos, tanto refletimos aqui na Casa do Caminho com muita frequência, que a felicidade, o estar bem, está na forma como nós percebemos aquilo que nos acontece. Não está fora de nós, está no nosso íntimo. Não é a situação externa em volta de nós que vai definir se nós nos sentimos bem, se nós nos sentimos realizados, se nós nos sentimos pacificados. É a forma como nós interpretamos o que nos acontece. Então, a ciência vem nesse sentido corroborar tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós refletimos, né? E se a maioria dessas pessoas que participaram, que foram questionadas nessa pesquisa, ao longo de algum tempo, voltam a dar respostas positivas com relação à sua felicidade, há um sentimento que vai estar presente. Podemos afirmar quase que 100% dos casos. Se esse sentimento não estiver presente, a pessoa não vai ter esse bem sofrer, como o Evangelho nos orienta, que saibamos bem sofrer no sentido de aquilo que nos acontece ser visto como algo que vem para nos ensinar alguma coisa, que vem para nos alertar de algum comportamento, de alguma questão da nossa harmonia com as leis divinas que está desequilibrada. O sentimento que tem que estar presente é o sentimento de justiça. Porque se alguém se sente injustiçado, se alguém se sente vítima de alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo para ela, não vai ter paz. Não vai conseguir responder a um questionário desse, não, eu me sinto feliz, a vida é boa, apesar de tudo, sinto que a vida é boa. Então, esse sentimento de justiça vai estar presente. E esse sentimento de justiça, que para nós, espíritas, com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, nós podemos aprofundar nas leis, né, entender muito mais como acontece a justiça divina, aprofundarmos muito mais nas leis, nos mecanismos da justiça divina, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, né? Para a maioria das pessoas, esse sentimento de justiça vai estar presente, sendo que muitas vezes elas não vão saber explicar. Vai ser um sentimento. Eu sinto que há alguma justiça nisso tudo da vida, nisso tudo que está acontecendo. Isso é fundamental. Esse sentimento de justiça é tão importante com relação à nossa percepção de estarmos bem, de estarmos felizes, que também todos nós poderíamos dar exemplos, e talvez na primeira pessoa, eu poderia dar exemplo da primeira pessoa, de momentos da minha vida, né, que eventualmente tudo externamente estava ótimo. Saúde, questão socioeconômica, a questão de família, mas eu intimamente não me sentia bem, me sentia infeliz porque, em algum aspecto, eu me sentia injustiçado. Alguém
recebia mais do que eu. Alguém estava tendo um conforto, um reconhecimento, mais do que eu julgava que ele devia ter. O sentimento de inveja, né? O sentimento de sentir-se injustiçado. Esse sentimento sozinho, sem nada externo, é causa de muita infelicidade, de muita desarmonia, de muita angústia. Nas questões com relação a pais e filhos, isso também fica muito evidente. Quando um filho se sente preterido ao seu irmão, quando sente que o pai dá mais atenção para o seu irmão, dá mais amor, dá mais carinho para o seu irmão, isso é um sentimento de muita angústia, de muita solidão, de muita revolta, muitas vezes com consequências de longo prazo para muitas famílias. Em alguns casos, esse sentimento de sentir-se injustiçado pode não ter coerência objetivamente, o pai ou a mãe dão a mesma atenção, mas a criança ou o filho se sente assim, mas muitas vezes objetivamente acontece realmente de um pai, de uma mãe sentir mais afinidade por um filho do que por outro e preterir um deles. Lançando o olhar espírita sobre isso, nós vamos saber que o espiritismo nos orienta que realmente, né, na nossa família, nos nossos afetos, nós temos espíritos que já convivemos em outras reencarnações. Com alguns deles, já somos mais afins, já temos um caminho de harmonização já realizado. Com outros, por outro lado, ao contrário, trazemos para a nossa família para resolver desajustes do passado, desarmonias do passado. Um pai e uma mãe que perceba isso, que perceba que tem mais afinidade com o filho que o outro, que tem mais dificuldade de se doar para um filho que o outro, tendo essa informação, o que vai fazer, o que deveria fazer. Aproveitar a maravilha que é a reencarnação, que é o esquecimento do passado, e investir naquele relacionamento, investir naquela relação, investir no filho, buscar estar presente, buscar entender, buscar se comunicar, buscar mostrar ao filho, mesmo que no momento mais racional, mais trabalhado na lógica, que ele é importante. Aproveitar para consertar, para nutrir com amor aquela desarmonia que se percebe que existe. Certa vez, um amigo meu resumia para mim, numa conversa informal, a situação da família deles. Eles eram 3 irmãos, e esse meu amigo, o irmão mais novo, e ele me contava que ele e o irmão mais velho percebiam claramente, sempre perceberam, sempre foi, que o pai dele, principalmente o pai dele, acabava se dedicando muito mais ao irmão do meio. O irmão do meio, de certa forma, exigia muito mais atenção do pai, e o pai dava muito mais atenção em vários aspectos. Não só no sentido da atenção mesmo propriamente dita, mas no aspecto financeiro, no aspecto de ajuda, no aspecto de preocupação. O irmão dele do meio ocupava o pai dele muito mais do que eles, e o pai dele cedia e atendia. Quantas vezes isso é a fonte de tanta angústia, de tanta discórdia dentro da família? Quantas vezes isso acontece? Mas esse meu amigo tem uma frase no final que eu achei de uma sabedoria, de uma maturidade incrível. Ele me disse o seguinte: Gustavo, eu sei que meu pai dá mais atenção para o meu irmão, porque na verdade o meu irmão precisa mais, tem precisado mais, tem tido mais necessidade. E eu sei, eu sinto que se for que eu precise, o meu pai vai me dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso, vai me dar atenção. Se fosse eu que precisasse, o meu pai daria. Ou seja, ele tem a maturidade suficiente para saber que o pai não estava tirando dele para dar ao irmão dele, simplesmente o pai estava dando mais ao irmão, se dedicando mais ao irmão, porque esse irmão realmente precisava. Que sabedoria desse amigo. Quiséssemos todos nós olharmos as nossas relações de família e mesmo a nossa relação com a vida, com Deus, né? Naqueles momentos em que achamos que alguém tem mais do que nós, que a vida oferece mais facilidades para alguma pessoa que nós vemos, que pudéssemos ter a felicidade de olhar, a sabedoria de olhar e dizer: não, a vida, Deus dá a cada um aquilo que ele precisa para crescer, o apoio que é necessário a ele, né? Esse sentimento de justiça é muito importante. Então, esses resultados dessa pesquisa científica também nos trazem a seguinte questão: se a maioria das pessoas consegue
viver, a partir de um certo tempo, de uma maneira resignada, o sofrimento da doença, né, um sofrimento de uma doença grave, então ali é porque a maioria delas consegue buscar, de alguma maneira, esse sentimento de justiça. Então, esse sentimento de justiça está na natureza, está dentro de nós, ou é aprendido, como muitas pessoas poderiam dizer. E Kardec pergunta exatamente isso. Kardec pergunta exatamente isso. Deixa eu conseguir... só um pouquinho. Não estou conseguindo partilhar mais a tela. Peço desculpa. Kardec pergunta exatamente isso na pergunta... Travou aqui meu computador. Eu peço desculpa a todos. Meu computador travou. Só um minuto. Mas estão a me ver, não é? Todos estão a me ver. Vou tentar partilhar a minha tela mais uma vez. Não está dando certo. Então eu vou fazer a palestra, vou continuar a palestra sem projeção. Estão todos a me ver. Então Kardec pergunta exatamente isso para os espíritos. O sentimento de justiça, no Livro dos Espíritos, na pergunta 873. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, ele pergunta exatamente isso. Esse sentimento de justiça está na natureza, já é uma semente dentro de nós em potencial, ou ele é um aprendizado? A resposta dos espíritos é a seguinte, que eu vou ler. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração dos homens. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem em grande cabedal de saber. Então, aqui tem duas informações fundamentais. Deus o pôs no coração do homem. O sentimento de justiça é um dos sentimentos inatos em todos nós. Está em potencial em todos nós, assim como o sentimento da existência de Deus, assim como o sentimento da bondade, da bondade, o sentimento de que há uma bondade, de que há uma luz, de que há uma beleza em tudo, está em potencial dentro de nós. Né? Quando Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Ele nos diz para que façamos com que todo esse manancial, toda essa semente que está em todo nós deixemos ela florescer. Deixamos vir à tona. E diz aqui também, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, todo o nosso trabalho de busca de conhecimento através da ciência, através da filosofia, né? No amadurecimento da fé, através do movimento religioso, ele vem fazer com que nós aceleremos, né, o processo de trazer à tona, trazer para a consciência esse sentimento de justiça, como todos os outros sentimentos de bondade e de beleza e de harmonia que nós temos entre nós. Esse que é o grande movimento. Na pergunta 874, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: mas, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que os outros parecem injusto? É porque esse sentimento, a resposta dos espíritos, é porque esse sentimento se misturam paixões, né, que o alteram. O que são essas paixões? É o olhar infantil que nós lançamos de uma maneira geral à vida,
buscando e entendendo que nós queremos ser especiais, únicos, e realmente somos especiais, únicos, mas queremos ser os únicos, no sentido de maiores, melhores, privilegiados do que o nosso irmão. Não aceitamos que somos todos filhos do Pai, que somos todos irmãos. E criamos várias ideias, vários preconceitos, várias interpretações erradas, interpretações equivocadas para justificar ou criar um sentimento de justiça desequilibrado para explicar por que eu sou melhor do que meu irmão. Ao invés de aceitar que todos nós somos iguais, eu parto do princípio que eu devo ser, ou eu, ou a minha família, ou ou o meu país, ou o meu grupo de pessoas do qual eu faço parte, né? Então esse sentimento infantil é com que faz com que nós tenhamos essa distorção da justiça e interpretamos ela de maneira diferente. Uma das parábolas que eu mais gosto, talvez, de Jesus e que tem um ensinamento enorme na questão da justiça é a parábola do filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo, todos nós, né, a conhecemos, eu vou resumi-la, nos diz o seguinte, que um filho mais novo, né, eram 2 filhos pelo menos, o filho mais novo se revolta contra as regras, se revolta contra a sua situação de que vivia na casa do pai. Apesar de ter uma situação de conforto, apesar de ter a atenção do pai, apesar de ter o irmão, ter a sua família, ter uma situação bastante agradável, bastante livre, ele se revolta contra aquela situação. E pede ao pai que dê a sua parte da sua herança, porque ele quer ir-se embora. Essa parte da parábola representa o quê? Representa nós, no momento em que nós não aceitamos a vida como ela é. Não aceitamos as regras da vida como Deus a criou. Apesar de recebermos tudo que é importante, de uma maneira completamente gratuita, a vida em si, de uma maneira completamente gratuita, nós entendemos que a vida devia ser de maneira diferente como é. E queremos ir atrás daquilo que nós achamos que vai nos trazer a felicidade. As sensações que nós entendemos que, se conseguirmos atingir, seremos felizes. E o pai diz ao seu filho, ok, filho, eu vou estar sempre aqui, mas pega então a tua parte da tua herança e vai no caminho que julga que é o melhor. Então é Deus, é a natureza, é a vida dizendo para nós, você tem o teu livre-arbítrio e a tua herança está sempre aqui. Então vai no teu caminho e busca a felicidade da maneira como entende que irá encontrá-la. Somos nós indo atrás, né, das nossas buscas por sensações, pela felicidade, de uma maneira infantil. Encontramos a dor, encontramos o vazio, encontramos a felicidade como o filho pródigo encontra. Ele faz a sua viagem, gasta de uma maneira perdulária toda a sua herança. Filho pródigo quer dizer gastar de uma maneira irresponsável, de uma maneira inconsequente os seus bens, né? Vê-se numa pobreza extrema, passando fome, querendo se alimentar do alimento que era dado aos porcos. Então ele reflete, mas na casa do meu pai, né, o menor dos trabalhadores recebia muito mais que isso, tinha muito mais conforto que isso. Mas acontece daí para esse filho aquilo que é o grande ponto de viragem no nosso caminho espiritual. O sentimento de humildade. Porque ele pensa assim, eu não sou digno de ser considerado filho do meu pai. Não sou mais digno, eu errei. O sentimento de humildade finalmente toca o seu coração. E ele percebe o quanto foi infantil, o quanto foi injusto na avaliação daquilo que recebia do seu pai. É quando esse sentimento de humildade toca-nos o nosso coração. E nós começamos a olhar a vida com a consciência da nossa pequenez, de quanto nós recebemos tudo.
E a partir daí, o nosso crescimento, realmente, as portas se abrem. O filho volta para o pai e fala: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus servos. E o pai responde como a ele, abraça-o com muita alegria e manda que se prepare uma grande festa. Né? Uma grande festa porque o seu filho havia voltado. O filho que ele considerava que ele estava perdido voltou. Mas com relação à justiça, o mais importante é o diálogo que o irmão mais velho tem com o pai. Porque o irmão mais velho, ao voltar para casa e saber que o pai havia dado aquela grande festa para o seu irmão, se sente injustiçado. E vai conversar com o pai. E diz: pai, mas eu que tenho estado sempre aqui contigo, que nunca te abandonei, você nunca fez uma festa dessa. O meu irmão que te abandonou, né, que foi embora, que quis a sua parte da herança, agora ele volta e você faz essa festa? Como é isso, pai? Ele se sente injustiçado com isso. E a resposta do pai, eu vou ler como está na parábola, porque é de uma sabedoria e de uma mensagem, de uma profundidade enorme. O pai responde assim para o filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Filho, tu sempre estás comigo. Filho, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. E é Deus dizendo para nós: eu sempre estou com vocês. No momento de maior revolta tua, no momento de maior solidão que você entendeu que estava sozinho, ali eu estava. Ali eu estava cuidando de ti, esperando o menor sinal de pedido de ajuda para te ajudar. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. A tua herança, a vida, está sempre aqui para tu. Para eu dar ao teu irmão, eu não tenho que tirar de ti. Está sempre aqui. Mas alegremos-nos nós todos, porque o teu irmão tinha se perdido e foi achado. Então, na visão do irmão mais velho, né, para ele, o irmão mais novo tinha que sofrer agora, como receber castigo. E é assim que o nosso sentimento, nossa ideia de justiça funciona. Mesmo para nós espíritas, nós consideramos a reencarnação, mas entendemos que alguém que cometeu alguma falha tem que necessariamente sofrer. E a lei da vida não é a lei da vingança, é a lei do amor. E a lei do amor faz com que nós só passemos por uma aflição, por aquilo que nós chamamos de sofrimento, por aquilo que nós passamos dor, se precisamos aprender alguma coisa. No momento que realmente tivermos aprendido alguma coisa, não há necessidade daquele sofrimento. E esse filho havia aprendido, o sentimento da humildade havia tocado seu coração. E ele é recebido dessa maneira pelo pai. Para o irmão mais velho, ele acha que para o pai dar aquela festa, para o pai dar qualquer coisa, ele teria que tirar a ele. Ele pediria para que o irmão recebesse. Essa também é a nossa visão da vida. É uma visão que acha que tudo é limitado, que tudo é pouco. Então, para qualquer um receber, outro tem que perder. E o pai diz o quê? As minhas coisas são tuas, sempre foram e sempre serão. Então, nosso sentimento de justiça tem que ser ampliado nesse sentido, tem que ser aumentado nesse sentido. Nós temos que aprofundar, aproveitar as informações que o Espiritismo tem nesse sentido. Ainda com relação ao sentimento de justiça, eu quero refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem subtítulo Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, em duas passagens dele, os Espíritos, né, nos orientam. Agora não me lembro se os Espíritos ou se é o Kardec a falar ali, mas há a separação das nossas aflições em dois tipos. As aflições cujas causas são atuais, ou seja, causas atuais das aflições, e as causas anteriores das aflições. Causas atuais e causas anteriores. Então, nós somos chamados a olhar para aquilo que está nos entristecendo, para aquilo que está nos desafiando, e no primeiro momento, perguntar se aquilo por que passamos
não é por erro, por desequilíbrio nosso nessa vida, nesse momento. Então, nos perguntarmos se esse problema de saúde pelo qual eu passo agora não é devido a excessos que eu cometi no passado. Desregramentos na alimentação, desregramento no cansaço, desregramento de algum vício. Nós temos que primeiro nos perguntar isso. Será que esse sofrimento agora com relação a animosidades, com atritos, né, com brigas que nos fazem tão infelizes, não é fruto de comportamentos nossos no passado, de orgulho, de vaidade? Será que a solidão que eu sinto agora, esse vazio que eu sinto agora, não é aquilo que eu quis, que eu semeei, não querendo me comprometer com outras pessoas, não querendo me responsabilizar por ninguém, não querer assumir responsabilidades com ninguém, não querendo investir no cuidado com as outras pessoas? Será que isso que eu sinto agora, essa aflição que eu sinto agora no comportamento do meu filho, adolescente, o jovem, será que lá no passado eu não me descuidei e por preguiça e por comodidade deixei de aproveitar o momento de educação que eu tive na primeira infância dele? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o que nos traz ali, nos pede para que no primeiro momento nós olhemos para isso, nos façamos essas perguntas. Se aquilo pelo qual eu sofro, se alguém querido, ou que alguém querido, ou alguém que nós amamos, passa, não é algum erro nosso nessa vida. E as causas anteriores das aflições, eles dizem que, por exemplo, as perdas de entes queridos, as doenças que acontecem sem que qualquer prevenção pudesse prevenir, os acidentes que nenhuma previsão, nenhum cuidado poderia evitar, né? As pandemias, eles dizem aqui, os flagelos naturais, então essa pandemia que nós passamos, então como é que nós olhamos para essa pandemia e para tudo isso que ela está nos impondo a nível de limitações? É alguma coisa, não necessariamente de causa anterior, mas é alguma coisa essencialmente que está fora do meu alcance individual de ação sobre ela. Provavelmente um processo de aprendizado coletivo enquanto terra, enquanto habitante da terra, né? Um resgate coletivo, talvez seja, mas com certeza uma necessidade de aprendizado coletivo que todos nós precisamos se aqui estamos passando por isso. Então, no fundo, essa divisão entre causas anteriores, né, das aflições, ou causas atuais das aflições, vão de encontro à oração da serenidade, vão de encontro a pedir com que nós façamos a seguinte reflexão: isso que está me acontecendo, isso que está me causando esse impacto, esse sofrimento, está ao alcance da minha ação, da minha razão nesse momento? Eu posso mudar alguma coisa para melhorar isso? Então, que eu tenha força, que eu tenha vontade e que faça o que tem que ser feito. Por outro lado, se eu reconheço que é algo que está fora do meu alcance, né? Que é algo que acontece que eu não tenho como evitar, então que eu tenha força, que eu tenha fé para, com resignação, aceitar o aprendizado que devo ter com isso, de uma maneira otimista, de uma maneira resignada, de uma maneira pacífica, de uma maneira equilibrada, acima de tudo. Essa é fundamental nós olharmos dessa maneira. Quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos: Pai, dá-nos o pão de cada dia, o que nós estamos, numa das interpretações, pedimos? Estamos pedindo que nos seja dado aquilo que nós precisamos para desenvolvermos o nosso intelecto através das necessidades físicas, de manutenção do nosso corpo, das rotinas diárias, que isso venha no tamanho que eu possa desenvolver o meu intelecto, mas que venha também de uma maneira que eu possa desenvolver-me moralmente, que eu possa me desenvolver no bem, essencialmente que eu saiba dividir com o meu irmão tudo que a natureza, tudo que a vida me dá. É esse o chamado que o Espiritismo, é essa visão, uma das visões espíritas que somos chamados a ter.
que o Espiritismo nos proporciona para termos esse sentimento de justiça muito mais profundo, muito mais ampliado, muito mais, nos dando muito mais condição de passarmos pelas vicissitudes que passamos, com muito maior paz em nossos corações, com muito mais confiança, com muito mais otimismo. Outra questão importante que os Espíritos nos informam, isso está no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos dizem que muitas das provações pelas quais nós passamos e que têm causas anteriores e que estão fora do nosso alcance, fomos nós que pedimos. Agora eu não tenho aqui o número da questão, eu tinha projetado, mas não tenho aqui o número da questão. Somos nós que pedimos. Nós que podemos ter pedido uma alimentação física, nós que podemos ter pedido para vir num ambiente muito desafiador, quer pelas condições sociais, quer pelas condições familiares, nós que podemos ter pedido para vir com alguma limitação de inteligência, nós que podemos ter pedido para vir com um corpo, com um aspecto menos agradável ao olhar dos outros, nós que podemos ter pedido isso, né? Para crescermos. E nós olhamos para essa informação que os Espíritos nos dão, e eu confesso, eu já falei em outra palestra, que eu olhava para isso até uma certa idade, ali até a minha adolescência, olhava para essa informação com respeito, mas pensava, será possível? Será possível que a gente peça para ter alguma dificuldade? Para a gente pedir para ter alguma limitação? Não duvidava com desrespeito, mas me permitia, assim dizer, eu não consigo sentir que isso seja verdade. E pensei nisso durante até algum tempo. Eu sempre fui espírita, como eu já falei, então as bases do conhecimento espírita eu sempre tive. E durante uma boa parte da minha vida, enquanto até uma parte da minha juventude, essa era uma questão assim que eu parece que a ficha não caía completamente. E hoje, né, na maturidade, já nos 50 anos, olhando para trás, eu acho que todos, né, se olharmos para trás, se tivermos olhos de ver para a nossa vida, para as relações que percebemos, para como foi a vida até aqui, o que nós observamos nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos amigos, e principalmente conosco mesmo, né? Quantos são os exemplos que nós vamos ter de pessoas que nós acompanhamos que estavam, de certa forma, perdidas, estavam, de certa forma, completamente alienadas da vida, completamente perdidos em busca de sensações, de uma postura extremamente egoísta, extremamente orgulhosa, e acontece uma doença, acontece a perda de um ente querido, acontece uma crise de ordem financeira material grave, e essa crise representa a mudança de paradigma, a mudança de postura, o acordar, o despertar. E a pessoa redireciona a sua vida, os seus valores, a partir dessa dificuldade. Quantos exemplos podemos dar disso? Para sentirmos que realmente é verdade. E o contrário também, poderíamos dar exemplo. Quantas são as pessoas, né, as pessoas que já percebemos que ao surgir na sua vida uma grande facilidade de ordem financeira, uma grande facilidade de ordem de inteligência mesmo, a pessoa perde-se com isso, envaidece-se, o orgulho sobe, né? A vaidade sobe e a pessoa acaba por se desequilibrar, por se afastar, por tomar uma postura vaidosa, orgulhosa de desequilíbrio. Quantos exemplos, tanto de um lado como do outro, fazem com que nós agora, digo isso por mim, olhe para essa questão que os Espíritos nos informam, já nos informaram no Livro dos Espíritos, e falam, realmente, muitas das provações que nós passamos, muito provavelmente, nós a tenhamos pedido, nós a tenhamos solicitado. Outra questão importante, com todas as informações que os Espíritos nos trazem, é nós não nos arvorarmos e fazermos julgamentos, né, levianos, julgamentos
né, de relação de causa e efeito simplistas. Agora, com a pandemia, surgiram várias comunicações, algumas de espíritos, teoricamente espíritos muito evoluídos, por exemplo, uma das que eu acompanhei, que dizia que todas as pessoas que estavam desencarnando eram espíritos que não tinham mais condição moral para viver na Terra, que por isso estava tendo uma drenagem desses espíritos. Que precipitação! Nós não temos condições de fazer esses julgamentos. Não temos a mínima hipótese de fazer os julgamentos. Não devemos, não somos chamados a fazer esse tipo de julgamento. Não temos a visão que teria que ser um espírito de luz, com uma visão muito ampla, e um espírito de luz não, se ele tivesse essa visão, ele não falaria de uma maneira leviana e não exporia de uma maneira leviana. Assim, nós sabemos que há justiça, sentimos isso, temos essa certeza, mas sabemos que alguns mecanismos, alguns detalhes, nós não conseguiremos explicar ainda. O próximo tema, eu entro num capítulo bastante grande, em que eu não vou conseguir terminar a tempo hoje. Então, especialmente, eu vou então hoje encerrar um pouco mais cedo, e para não entrar no próximo tempo, que eu vou falar sobre a questão, já dando aqui um gostinho da próxima conversa, se tiver oportunidade, né, de falar, eu vou trazer a informação de que a família e a comunidade têm maior impacto sobre a infelicidade das pessoas, são dados científicos, família e comunidade, ou seja, sentir-se, fazer parte de um grupo tem maior impacto no sentimento de felicidade, no sentimento de alegria, no sentimento de realização de alguém, do que tanto a questão financeira como a questão da saúde. Então, eu vou abrir um capítulo grande de discussão, não quero abrir agora porque não conseguirei trabalhar ele todo como deve ser. Então, eu vou pedir para o Rui, então, voltar, e se tiver perguntas, acho que podemos conversar, se alguém quiser fazer alguma observação.